Fala, moçada do PEA, começando aqui então o nosso novo tema que a gente escolheu para vocês, um tema que é bem recorrente aí no Enem, tá? E tanto eu como o professor Diego e o Henrique achou por bem, nessa sequência de conteúdo, começar então com vocês a eletroquímica. E aí, gente, tentar ser mais breve possível, a gente vai utilizar essa lista que foi disponibilizada para vocês no Classroom, tá ok? Gente, para estudar eletroquímica, a gente sabe que tem alguma coisa que diferencia de uma equação química normal, de uma reação química normal, certo? Porque se trata de reações em que há movimentação de elétrons. Então tem uma espécie perdendo elétron e outra espécie ganhando, uma espécie oxidando e uma espécie reduzindo, uma reação química, uma reação eletroquímica, certo? E para que explicar isso, né? Para que a gente estuda isso? Porque a aplicabilidade é imensa, né? Aqui eu coloquei como exemplo para vocês geração de energia, na respiração de seres vivos, pilhas, baterias, desinfecção e degradação de poluentes através de processos químicos oxidativos para fazer essa limpeza, clareamento, branqueamento por oxidação, produção industrial, siderurgia, produção de cloro e por aí vai, né? Produção de alumínio. Então, uma aplicabilidade bem grande, né? Estudo da corrosão, métodos de proteção. Então dá para perceber que tem uma aplicabilidade muito grande. Análises químicas também pode ser aplicada aí, né? E a oxidação, então, perda de elétron, ocorre um aumento do número de oxidação, que é o NOx. A gente vai ver com as regrinhas para determinar o NOx. A redução é aquela reação química em que há ganho de elétron, né? A espécie química recebe elétron, ela ganha os elétrons. E o primeiro exercício da lista que eu trouxe para vocês é justamente uma reação química de oxirredução envolvendo balanceamento. Preferi trabalhar isso com vocês nesse momento, justamente porque é um exemplo que vai trazer vários conceitos sobre o número de oxidação, sobre reações eletroquímicas. E aí a gente pode revisar esses conceitos e já trabalhar também esses tipos de balanceamento de reações, que é um tipo de balanceamento um pouquinho mais trabalhoso, mas que se vocês entenderem aqui as regrinhas, os conceitos, vocês não vão ter dificuldade. Então eu vou fazer 3 desses exercícios junto com vocês e vocês farão os outros 4. Tá joia? Primeiro exemplo aqui, essa reação do sulfeto de hidrogênio com Br2 e a água, formando ácido sulfúrico e brometo de hidrogênio. Uma das regrinhas do NOx fala o seguinte, que o hidrogênio, quando ele não está na forma de hidreto, quando ele está na forma de hidreto é -1, hidretos metálicos, né? Ele apresenta o NOx mais 1. Aí como exemplo aqui eu trouxe o HBr para vocês, NOx mais 1. Se for um hidreto, por exemplo, hidreto de sódio, o NOx é -1. E aí então eu posso estudar essa reação química colocando o NOx de cada elemento químico que está presente nessa reação, certo? Uma outra regrinha é o seguinte, que uma substância composta, a soma dos NOx dela tem que ser igual a 0. Então, uma substância composta, o NOx, a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Se eu somar os NOx do hidrogênio, cada hidrogênio tem um NOx mais 1. Então, são 2 hidrogênios, NOx total mais 2 que o hidrogênio contribui para essa molécula. Para ser 0, o NOx dessa molécula, o NOx total que o enxofre contribui, só pode ser -2. E aí, então, o NOx do enxofre -2, certo? E aí eu já determinei, então, o NOx de 2 elementos químicos presentes aqui na reação. Br2, toda vez que eu tenho uma substância química formada por apenas um elemento, se trata de uma substância simples. Então, nesse caso, é uma substância formada por apenas o átomo de bromo. E NOx de substâncias simples é 0. Vou colocar aqui o 0 então para vocês. Já sei a regrinha do hidrogênio, que o NOx dele é mais 1. O oxigênio. A regrinha para o oxigênio é o seguinte, eu poderia aplicar aqui essa regra da substância composta, tá? Mas como o oxigênio é um elemento bastante abundante, presente em várias substâncias,
eu vou passar a regrinha dele para vocês também. O NOx do oxigênio é -2, com exceção do fluoreto de hidrogênio e de peróxido. Certo? Quando ele está na forma de peróxido, por exemplo, peróxido de hidrogênio, o NOx dele é -1. E nas demais formas o NOx é -2. Então, vou colocar aqui o -2, certo? Para vocês. Aqui eu já sei a regrinha do hidrogênio e do oxigênio, +1 e -2. Para saber o NOx do enxofre, eu vou aplicar essa regrinha da substância composta, que a soma total tem que ser igual a 0. Fazendo então aqui a soma do NOx do hidrogênio, +2, são 2 átomos de hidrogênio, do oxigênio, -2 vezes 4, -8. Para o NOx dar 0, o NOx do enxofre só pode ser +6. Então, já descobri o NOx aqui dos elementos, dos átomos presentes aqui nessa substância. Dessa outra substância que a gente tem, eu já conheço a regra do hidrogênio, logo o BR aqui vai ser -1. Mas várias as formas dos haletos presentes, haletos metálicos, né, o haleto de hidrogênio, quando você sabe a regrinha do hidrogênio, fica fácil determinar do haleto. Se ele não estiver na forma de hidrogênio, se ele estiver na forma de um haleto metálico, por exemplo, aqui, ó, brometo de sódio, eu posso aplicar essa regrinha, que o NOx desses haletos é -1. Então, consegui determinar o NOx aqui de todos os átomos dessa reação química, certo? E agora eu posso fazer o estudo dessa reação. Substâncias em que não contém elementos que variam o NOx são aquelas que não estão participando da transferência de elétron, certo? Então, se eu pegar aqui para vocês, por exemplo, o elemento químico hidrogênio. Se vocês perceberem, ele não está variando o NOx, né? +1, sempre +1. O oxigênio também, -2. Então, eu posso falar que a água não participa das reações de transferência de elétrons para esse exemplo. Certo? Então, a gente tem essa questão. Se eu vejo átomos que estão sofrendo variação de NOx, por exemplo, olha o enxofre, de -2 para +6. Opa, então ele participa da reação de oxidação. O BR2, o BR, desculpem, o BR está com NOx 0 e aqui -1, ele participa da reação de oxidação. Então, quando eu já conheço esses conceitos, que são as variações de NOx, eu posso estudar cada um desses átomos de forma isolada. Por exemplo, o enxofre, eu sei que o NOx está saindo de -2 para +6. A variação que o NOx está sofrendo, sempre, né, a variação é final menos inicial, então vai ser +6 menos o -2, certo? 6 menos o -2 dá +8, ou seja, o número de oxidação está aumentando. Quando o número de oxidação está aumentando, ele representa para nós que está ocorrendo uma oxidação, está havendo perda de elétrons. Cada átomo de enxofre, esse delta aqui do NOx, significa que cada átomo de enxofre está perdendo 8 elétrons. Ok? O outro átomo que está sofrendo, o outro elemento químico que está sofrendo variação de NOx é o BR. Vou estudar ele aqui também de forma isolada. Percebo que a variação do NOx dele está saindo de 0 e indo para -1, ou seja, -1, -0, a variação do NOx é -1. Quando o NOx é negativo, significa que está ocorrendo uma redução, uma reação de redução. Ou seja, cada átomo de BR, de bromo, está recebendo um elétron. Aí você pode falar assim, mas aqui a gente não tem um átomo de BR, a gente tem um BR2. Ué, se você tem uma atomicidade maior do que 1, é só você estudar a molécula. Se você tem um átomo recebendo um elétron, então uma molécula que tem 2 átomos está recebendo 2 elétrons. Certo? Então, esse estudo que a gente faz do NOx, a gente consegue identificar qual que é a reação de oxidação, qual que é a reação de redução. Conseguimos também determinar quantos elétrons os átomos ou as moléculas estão perdendo ou ganhando. Isso é muito importante para fazer o balanceamento da reação química, que é o nosso próximo passo. Uma outra questão que a gente pode identificar também, que é o seguinte, que uma
espécie, quando ela perde elétrons, quando ela oxida, ela gera elétrons para outra espécie, que reduz. Então, a espécie que oxida, eu posso chamar ela de agente redutor. E a espécie que reduz, de agente oxidante. Ou seja, quem reduz provoca a oxidação e quem oxida provoca a redução. Certo? Isso que significa esses termos. E para balancear uma reação, então, para a gente ir finalmente para o balanceamento, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, primeiramente, balancear a quantidade de elétrons. Se tem uma espécie perdendo 8 elétrons, tem que ter uma ganhando 8. Não pode estar descompassado. Olha só, dessa forma aqui, a gente tem o átomo de enxofre perdendo 8 elétrons, e aqui uma molécula de Br recebendo 4 elétrons. Isso não pode. Tem que ter, então, a igualdade, o número de elétrons de quem oxida tem que ser igual ao número de elétrons de quem reduz. Quando você faz um estudo desse tipo, fica fácil fazer o balanceamento, porque basta você entender, né? Ué, se eu multiplicar essa molécula aqui por 4, se uma molécula recebe 2 elétrons, eu posso falar que 4 moléculas recebem 8 elétrons. Aí sim, quando eu chego nessa conclusão, eu consigo balancear os elétrons. Então, é a primeira etapa do balanceamento. Então, vou colocar um aqui, vocês sabem que não representa, mas eu gosto de pôr o número 1 assim, para mostrar que eu já balanceei essa espécie. Quando eu coloco 1 aqui, eu estou falando que tem um enxofre perdendo 8 elétrons, 4 moléculas de bromo, totalizando o recebimento de 8 elétrons, certo? Então eu coloquei o número 1 aqui só para mostrar que eu já balanceei essa espécie. E o número 4 aqui também, já balanceando para essa questão da quantidade de elétrons. E aí, para a gente balancear a quantidade, eu posso ir aqui, ó, um enxofre, aqui já tem 1. Então, eu vou colocar aqui o número 1. 4Br2 dá um total de 8 átomos de bromo. Então, eu coloquei aqui o número 8, agora sim, 8 átomos de bromo. E aí está faltando, então, só uma espécie para a gente balancear, que é hidrogênio e oxigênio, só a molécula de água que está sem o coeficiente estequiométrico. Aí vocês podem escolher um átomo e usar o outro de um elemento químico e usar o outro de referência para você fazer a verificação. Vou usar o hidrogênio. Olha só, aqui tem 2 hidrogênios com 8, dá 10 hidrogênios. Então, do lado aqui direito, a gente tem 10 hidrogênios, certo? Deixa eu anotar isso aqui para a gente não esquecer. Então, do lado dos produtos, a gente tem 10 átomos de hidrogênio. Do lado dos reagentes, aqui a gente já tem 2 hidrogênios. Que número que eu tenho que botar aqui para dar 4? Só pode ser... desculpa, gente. Que número que eu tenho que botar aqui para dar 8 hidrogênios? Só pode ser o número 4. Então, 2 hidrogênios com 8 hidrogênios, 10 hidrogênios. Então, balanceei todas as espécies, né? Então, balanceei todas as moléculas. Se você quiser conferir o oxigênio, 4 oxigênio de cá, 4 oxigênio de cá. O oxigênio estava mais fácil de fazer, né? E depois conferir o hidrogênio. Mas eu preferi pegar um átomo um pouco mais complexo para mostrar para vocês. Gente, então, esse é um exemplo. Vou disponibilizar para vocês mais 2 vídeos aí de outros exemplos para fazer esse balanceamento. Ok? Valeu, gente. Obrigado.